Ok, mais uma vez, papo, café e fotografia. Deguste esta arte. Como sempre, o programa tá daquele jeito, bombando. E hoje nós teremos aqui um grande fotógrafo de rua, Rubens Gelman. Ele tem um olhar diferenciado que já passou por vários lugares do mundo, né? Então, Rubens, que bom te receber aqui, meu amigo. Me fala um pouquinho de você, como que começou a sua trajetória na fotografia. Bom, Roberto, obrigado. Eu que tenho de agradecer. Que ótimo. Oportunidade ótima. Nós é que agradecemos, porque tê-lo aqui realmente é super interessante. Exato. Bom, muito obrigado mais uma vez. Então, o que eu teria de dizer é o seguinte. Eu comecei a fotografia aos 18 anos de idade. Na época, eu recebi de presente do meu pai uma máquina que era uma Holley de segunda mão, inclusive, Sim. Certo? E eu acho que a intenção de meu pai era que eu fotografasse os produtos que ele fabricava na fábrica, certo? Uhum. E eu comecei a fotografar a rua. Sim. Eu me identificava mais com a rua. Eu não gostava muito de fotografar produto. E isso eu percebi logo no início. De cara já percebeu cara. Isso. E com a fotografia de rua, eu resolvi fazer um acervo pequeno para mostrar, em que eu acho que esse dom de rua, ele surgiu no início, depois eu tentei, como todo fotógrafo gosta de paisagens, de plantas, animais, mulheres e uma série de tudo que ele enxerga, né, ele quer fotografar. E também o fotógrafo gosta de ver fotos de outros que são boas e ele também quer fazer. Então eu também passei por essa fase, que é uma fase tanto quanto confusa, mas acabei voltando às minhas origens, aquilo que o meu dom é. Então eu realmente me identifico como sendo alguém que vai à rua, eu elaboro um projeto, eu crio um roteiro, eu estudo previamente o que eu quero fazer, porque o que eu me realizo mesmo é entender o homem e criar uma expressão através da imagem. Isso chamam de antropologia visual. Eu não sou conhecedor de antropologia, porém faço algo que é intitulado antropologia visual, que está ligado ao homem, Sim. Os seus hábitos e costumes, o estudo do homem, os seus hábitos e costumes, suas dificuldades, que acaba sendo um complexo em que você tem o caráter político. Você tem que ter o caráter político, você tem o aspecto arquitetônico na imagem e tem o lado humano. Então, esses três componentes, dentro de uma estética, produzem o que eu gosto. Que ótimo, que maravilha. Vamos ver umas imagens aí do nosso Rubens Gelman, que tem um trabalho todo de antropologia visual. O que dizem, né? O fato é o seguinte, essa eu acho que foi uma das primeiras imagens minhas, certo? É um filme de 120 e nota-se que é o filho da lavadeira, certo? Ele está para entregar a roupa, porque daquela época, estou falando de 1966, na época se entregava a roupa desta forma. Então, o pacote, né? O pacote. Invólucro, né? Isso. E aí tem um visual, né, uma composição, uma geometria, e tem o caráter sem dúvida do indivíduo, certo? Sem o lado humano. Aqui também, da mesma época, essa foto eu te faço nos Alagados, porque eu já me identificava com as questões sociais, e nos Alagados eu intitulo isso como a mãe, porque é uma senhora cheia de crianças que me deu essa imagem. Eu me lembro como se fosse hoje. As imagens que eu fotografei, eu me lembro. Eu me apresentei, eles se agruparam e eu fotografei. Beleza. Também faz parte do mesmo dia, é uma foto que eu chamo o sorriso, né? Que, veja, vivendo numa condição como aquela, ela dá um sorriso. Sim. Quer dizer, uma outra característica minha também, que apesar de eu fotografar ambientes humildes, eu nunca fotografo algo que possa diminuir o indivíduo. Eu tenho de fotografar a dignidade dele. Valorizar o elemento. O elemento. Então, ela me dá essa imagem. Né? Isso aí. Também continuando, também no mesmo contexto, já vou me identificando com a matéria social.
Aí você... Sim, pois não. Aí você se define como contador de histórias que será, porque Também. somos contadores de histórias, né? Exatamente. Para cada imagem tem uma lembrança. Nesse caso, por exemplo, eu era estudante da engenharia e resolvi fazer uma expedição. Foi a minha primeira expedição. Eu fui para o Nordeste. Falava-se tanto do Nordeste, sertão, e nós fomos. Eu e mais um colega, e fomos com a máquina e acabei na cidade de Caruaru. E aí a cidade de Caruaru, eu me lembro como se fosse hoje, me aproximei do pessoal, e é interessante que na imagem ele está de prontidão para ser fotografado. Uhum. E as pessoas atrás estão com um olhar de curiosidade. Exatamente. Aqui também é um cenário de vaqueiros. Uhum. Eu me lembro, nós paramos um ônibus e aí eu saltei e fotografei. Uhum. O senso de... Bom, agora há uma cisão aí, porque aí eu saio de um equipamento de filme de 120 e vou para 35 milímetros. Foi quando eu comprei uma Asahi Pentax Spotmatic em 67, 68. Que já deu uma maleabilidade. Já deu uma maleabilidade, mas mesmo assim era todo um processo manual, certo? E eu vagava pela cidade de Salvador, né? Onde na época residia. E Salvador na época era uma cidade riquíssima de efeitos humanos, folclore, um relacionamento com a arquitetura. E aí essa é uma imagem de lambe-lambe, em que se vê os operadores, e o que há de muito interessante é que você identifica que são 3 mães com 3 filhas, uma por uma para tirar foto. As expressões são impressões de ingenuidade, de surpresa, entendeu? Eu acho que caracteriza bem o lado humano da imagem. Com certeza, com certeza. Eu fui feliz. Aqui também é no mundo dos 35 milímetros, já quando eu estive em Israel. Inclusive tem um fotógrafo suíço, o René Burri, né? O René Burri, que faleceu, ele também tem uma imagem muito parecida com essa, mas só com um outro ângulo. Porque na época a reza era feita dessa forma. Você veja que o piso está em brita, quer dizer, passa a ser uma foto de memória, mas o marcante dela também é o fato de como ocorreu. Eu estava de costas para o muro, e eu ouço um murmúrio e quando me deparo, eu fotografo de imediato. Literalmente com a lamentação. Então, as fotos, em geral, elas são de instantâneo, não são fotos elaboradas. Perfeito. Também com 35, aí eu fotografo o pescador. Esse pescador, porque aí já tem continuo com o meu conceito de geometria, porque você vê os conceitos dos horizontes, e a canoa, ela então, maravilhosa, na solidão do homem, né? Ele e o mar ali, e para mim foi... O mar como excelência, né? Exato. Para o pescador, né? O pescador se deleita com o mar, né? Exatamente. E se alimenta do mar, né? Se alimenta do mar. Esse é o grande lance do pescador, né? Então, bom, aí passa a ser um capítulo, né? Eu deixo, até aí foi um capítulo, aqui passo para um segundo capítulo. Certo. Esse capítulo restringe porque eu tenho uma interrupção fotográfica, né? Quer dizer, eu volto à ativa com a fotografia já na década de 80 para 90. Correto. E é uma oportunidade que eu estive morando na Nigéria. Sim. E lá, então, me deu a chance de proporcionar fazer um projeto que se chamou Expressão Negra, em que eu expus no Museu de Imagem e Som. E ele teve uma exposição de umas 60 imagens do povo iorubá. Correto. Então, eu nessa época já residia em São Paulo, mas eu acho que pelo meu passado e convivência com a cidade de Salvador e com o povo baiano, lá eu absorvi e tive facilidade de interagir com eles. Aqui também é uma imagem interessante. Eu também, a cidade de Ibadan, eu acho que eu era o único branco na cidade, uma cidade que devia ter pelo menos seus quase 1 milhão de habitantes. Eu passei por essa casa, eles estavam todos desorganizados. De um momento, e quando me viram com a máquina, eles me aceitaram, eu pedi que aceitasse nos bancos e deu essa imagem de família, né? Sensacional. Eu também acho. Ela era a mãe ali no meio como matriarca, né? Exatamente. Aqui foi também no mesmo percurso, né? Andante,
Inteiramente andante. Ando mais algumas quadras, me deparo com uma outra família. Aí, esse momento foi muito interessante porque ele, digamos, o pai está na máquina de costura. Aí tem o marido, tem a esposa, o filho e a mãe. Ele aceitou fazer que eu tirasse a foto na condição que ele abrisse o Corão, porque aí ele está com o livro do Corão aberto. Eles não estavam, então ele pegou o Corão e abriu. Então a foto, eu acho essa foto muito forte. Sobretudo impactante, expressiva. Quando entra esse testemunhal seu referente a essa condição que ele pôs, né? Para que o Corão fizesse parte da imagem. Maravilha. Mais a outros passos, tal, convivendo sempre. Uma coisa que eu tenho, eu não sei de onde vem, mas eu tenho uma facilidade da comunicação com a imagem e sempre sou bem aceito. Não tive um conflito sequer. Maravilha. Que bom. Ali era um grupo de urubás. Aqui também, já eu andando, entrei já numa outra época, andando por um local onde tinha muito pastores, né? Porque você está vendo que tem cabras atrás, né? Surgiram essas duas moças com uma estética fantástica, quer dizer, a ideia da expressão negra foi exatamente a autoestima que as pessoas têm, mesmo vivendo numa condição humilde. E era o caso dessa moça. Isso foi em que ano isso? Isso foi em 97. Beleza. Também é outra imagem que fez parte desse projeto. Essa imagem foi muito bem divulgada. Essa é a meia página de folha da Folha. Sim. Bom, aqui concluo aquela parte. Correto. E trago agora, vamos falar do presente, certo? Perfeito. A questão do momento. Há esse intervalo de 97 para cá, existem muitos projetos. Correto. Mas esse projeto aqui é o projeto quente, que saiu essa semana na Folha, né? Que ótimo, que ótimo. E se chama o fotógrafo que trouxe um caráter político para o bairro do Harlem. Está dentro do meu conceito, eu estudei o Harlem antes de ir, e mantive contatos com fotógrafos do Harlem, que me deram algumas dicas. Certo. E eu exemplifico essa imagem porque nessa imagem eu quero mostrar que é preciso fazer uma leitura, criar um roteiro. Sim. E depois entrar em campo. Perfeito. Aqui é a foto de rua, né? Essa foi divulgada agora. Um olhar de rua, para sintetizar. O Harlem, esse também foi talvez a minha primeira imagem no Harlem, certo? Porque o fotógrafo de rua, ele faz o processo sozinho, certo? Sim. É um ser solitário. Sim. Ele, a máquina e ele. Sua grande companheira, minha grande companheira da vida. Amante, essa é a inseparável, certo? Então, eu estou olhando o cenário e recebo ninguém me pegou, mas eu ouço uma voz atrás de mim dizendo, em português, vou traduzir, por favor, eu quero comprar um vídeo. Eu tomei um susto, pensei, pronto, agora que já iniciou, já está acabando. E quando eu olhei, era essa pessoa, a figura simpática, e que eu justifico para ele que eu não sou um comprador. Aí ele me vê como fotógrafo e pedi a imagem e ele me cedeu essa imagem. Eu fiz questão de colocar o vídeo de Harlem na frente. Que ele apresenta a imagem dele. Né? Aí também, logo os passos seguintes, eu me deparo com essa senhora, na esquina, né? Eu dobro a esquina, me encontro com ela. Eu acho que isso que é o fascinante da rua. O fascinante da rua é o conceito do acaso. E essa Você luz não é sabe o que vai lhe acontecer daqui a alguns minutos. Então isso é prazeroso. Para mim, talvez para outros não, certo? Mas eu sinto esse prazer. Essa senhora, a linguagem que eu tive com ela foi de um olhar. Eu olhei para ela, olhar para mim, eu com uma máquina. A caráter de fotógrafo. E faço assim, ela aceita, e eu registro o fato. Depois elogiei como ela está e segui em frente. Aqui também, fotos que têm de ser feitas aí rapidíssimas, questão de segundo, porque você teria que aproveitar o momento.
é misterioso, né? O Harley tem esse o místico do afro, né? É fantástico. Exatamente. Porque o Harley, na verdade, é um estado dentro de um estado. O Harley tem um caráter político pela emancipação do negro americano. Então ele teve líderes políticos como Martin Luther King, Malcolm X, certo? Que tem nas suas avenidas principais e tem uma identidade. Sim. Tem identidade. Fotos de belíssima essa foto, o retrato ficou muito bonito desse negro. Ele realmente, houve uma empatia, sabe? Houve empatia. Alguns diziam, eu sei que você quer tirar uma imagem da gente, eu vou lhe dar uma imagem. Eu acho que é assim, o ser humano se entrega muito bem fotograficamente, mas o negro fotografa muito bem, né? Sim. O negro fotografa bem. Eu adoro fotografia. Aí já vê que é um caso, uma expressão diferente, né? Uma fotografia diferente de um casal já em outro estágio, porque o Harlem tem o seu lado humilde, né? Que eu vou à busca do lado humilde. Mas de repente surge um casal que me parece ser uma pessoa de outro status, certo? Sim. Mas eles estão olhando muito surpreso. Eles são surpreendidos pelo fotógrafo. Eles não negam e não sabem se aceitam e eu acabo fotografando. Enquanto isso, você não parou para pensar? Eu não tenho. Na verdade, eu fotografo. Tá certo. Como eu não estou denigrindo ninguém, diminuindo ninguém, eu acho que eu posso fazer. Esse caso foi um dos casos que ela não aceitou. Ela reclamou que eu fotografei, mas eu não podia deixar de fotografá-la, porque ela, inclusive, tem um cachecol de cor, se você perceber. Que se sobressai, que sobressai, que eu, no meu olhar, eu vi que seria uma imagem boa, e ela é uma mulher muito triste. Então, eu me conquistou pelo quadro, né? Sim. Aqui também, um portrait de quem não está afim de sorrir, um homem, mas também não está afim de agredir. Ele aceita, porque não é um turista na sua frente. Essa que é o importante. Acho que isso acaba sendo compreendido pela postura do profissional, então, né? tem de haver... Da forma que se coloca. Né? Aliás, sabe que o Capa, o Robert Capa, eu, na verdade... Eu aprendi muita coisa, como somos autodidatas, né? Pela leitura dos clássicos. O Capa diz uma coisa que é fundamental para quem quer fazer rua. Se apresente como que você gosta da pessoa, que você será retribuído. Se eu me apresento de uma forma humilde, demonstrando que eu gosto da pessoa, né? Eu sou aceito. Difícil mesmo, a não ser um caso ou outro que realmente a pessoa não queira. Mas você vê, ele aqui. Olha, que beleza. Esse também é um caso interessantíssimo. Esse Potter, a história dela, que está muito bem. Eu fotografei com uma 100mm, certo? Eu, muito frio, de -15, eu entrei num bar, restaurante, para tomar um café. E aí tomo um café para me aquecer e me retiro e saio. Ao me retirar, eu vejo que ele entra com a esposa, certo? Um casal muito interessante, principalmente ele, com a expressão dele, ele entra. Então eu estou saindo e ele está entrando. Quando cheguei na metade da calçada, eu disse, não é possível, eu não posso perder essa imagem. É isso que eu estou procurando. Eu aí voltei, entrei no restaurante, olhei para ele e disse... I need you, eu preciso de você, eu disse para eles. Lembra aquela foto do tio Sam, que põe o dedo assim, I need you? Eu fiz a mesma coisa, I need you. E ele então a diferença sorriu. Era que o tio Sam, quando fez isso, levou para a morte. No meu caso é de... né? Mas nesse caso foi como ele me viu com uma indumentária, e ele sabia o que eu queria. E aqui não fiz outro, me deu um tempo e eu fotografei. Aí também faz parte da composição da arquitetura, porque a arquitetura do Harlem ela é específica, é chamada dos brownstones, as pedras marrons, né? Sim. Que é típica. Eu esperei esse senhor vir. O fato é o seguinte, eu cheguei a vê-lo distante, eu me dei um tempo e fotografei ele ao se aproximar. Ficou muito legal porque deu um contraste com exatamente com essa parede de tijolo, né? Que é característica do Harley. Então, a fotografia fica muito bem documentada, né? Esse contraste com a neve. Com o branco da neve,
O Branco da Neve é um detalhe importante que obter, né? Quer dizer, eu tenho de abrir mais, fazer uma compensação um pouquinho maior para pegar esse branco, senão vem um. Mas ele estoura, né? O contraste está muito bom ali, deu um contraste, o relevo que deu ficou muito bacana. Isso. É importante que você goste, que você com o seu olhar, gostando das imagens, para mim já eu estou aqui para aprender, isso só valoriza, porque eu estou aprendendo. Eu aprendo todo dia. Sensacional. Não tem. Acho que a fotografia tem o dom de ensinar, isso que é bom. Aí também perspectiva, porque eu gosto muito de perspectiva, né? Se notar, se facilitar, eu estou atrás de uma perspectiva, né? Isso aí, um ponto de fuga lá embaixo, certo? E botar alguém para andar no local. Aqui também essa é uma foto mais chapada, né? Quer dizer, sem perspectiva, de frente. Eu confesso a você que eu fiz essa imagem no Harlem pensando em Cuba, em Havana, Cuba. Porque eu também tenho um sonho de ir para Cuba, Havana, né? E Havana tem aqueles carros grandes, coloridos, certo? Sim. Então, porque quando eu me deparei na situação e vi o homem do outro lado, sim, naquela postura, fumando um cigarro e tal, o cenário está completo. Porque a figura humana dentro da imagem é enriquecedora. E o contraste que dá esse Cadillac no primeiro plano. A estética é maravilhosa. Quebrou tudo, muito bacana. Bom, aqui, essa foi a foto, acho que é uma das melhores do grupo, né? Porque também é o acaso, viu? Atravesso a rua. Eu não sei porquê, como se diz, não sei por cargas d'água, né, que se diz, né? Sim. Eu resolvi olhar para a esquerda, não sei porquê, não sei. Sim. E quando eu olho, encontro ela. Encontro ela, ela olha para mim, eu olho para ela e não deu outra. Exatamente. Eu fotografei. A empatia acabou em clique. Incrível. Essa é, e como eu não me, quando você tira uma foto que acha que é boa, tudo bem, pode até ir embora. Mas nesse caso, eu achei que eu poderia ter mais. E aí pedi a segunda imagem. Sim. Ela me cedeu a segunda que eu tenho, ela com outro ângulo. Mas essa aí tá muito boa. Eu também gostei muito dessa imagem. Ela tem uma expressão autêntica. Forte. Não tá, uma imagem forte também. Ela não está enganando nada. Também aqui... Gosto muito dessa. Essa também. Ela tem um cabelo parecido com o seu. Um cabelo Rastafari. Você lançou moda e ela pegou de você. Essa é uma jovem do Harlem, também foi simpática, me deu a imagem, certo? Calçada, tudo tem de ser feito na rua. Rua, porque na rua é que se encontra tudo. A vida está na rua. A rua é o palco do fotógrafo. É o palco do fotógrafo. Eu não tenho dúvidas. Aí um caso interessante que primeiro eu passei, senti que tinha um cenário, eu estou aí com umas 50 milímetros, me parece, e olho, e eu passei, olhei, e eles me viram com a máquina, certo? Porque tem o seguinte, tem um momento em que eu tenho de me esconder com a máquina e tem um momento em que eu tenho de me apresentar com a máquina. Então, essa é uma arte que você tem de saber usar, a depender do momento. Neste caso, não. Neste caso, ela está exposta mesmo. E eles se mantiveram, eles miraram a mim e me percorreram. E eu aí fotografei. Aí, aí também é a mesma coisa. Isso foi um encontro do acaso. Isso em que horário? Eu não me recordo exatamente. Não me recordo. Essa é a luz da manhã? É bem provável que sim. Sim, esse é a luz da manhã. Aqui já é um outro conceito, porque quando você fotografa a calçada, você fica na calçada, mas dá um momento em que você quer ir de encontro ao interior, certo? Então entra-se em algum espaço privado, fotografa, ou se não, essa fotografia com os vidros e os reflexos, elas dão uma arte muito interessante. Porque aí, o que aconteceu aí? Aí você tem duas pessoas em diálogo, separado por um quadrante, como se fossem dois quadrantes. Então, são duas entidades, são dois seres humanos. Tem uma arquitetura, tem uma estética, e compõe. Excelente. Tem uma mensagem. Essa foto também é de portrait, muito interessante. Ele é um africano, ele imigrou para os Estados Unidos há pouco,
E eu fui me aproximando dele, eu fui sentindo que aqui tinha algo que me interessava. Sei. É o faro, né? Sim. E fui me aproximando e ele não resistiu, eu fotografei. Quando eu fotografo, depois é que vim verificar os detalhes dela, né? Mas a princípio eu enquadrei no centro, né? Com uma figura importante. Ok. Isso já é no metrô, acho que na volta, né? No metrô, eu também gosto de fazer fotografias no metrô. O metrô também é um espaço. Eu diria que é uma calçada em movimento. Sim. É uma calçada em movimento que é o que há. Agora, é preciso tomar muito cuidado. Não é fácil fotografar dentro do metrô, porque aí também pode gerar um aborrecimento. Neste caso, por exemplo, eu não podia deixar de fotografá-la, porque ela tem uma expressão melancólica, tem uma expressão, tem um lado humano dela, e isso me tocou. Então, o fotógrafo tem isso, ele tem que ter a sensibilidade de identificar o lado humano e fazer. Né? Certo. Ela nunca soube que eu fotografei ela, isso é uma foto... E por fim, esse foi acho que é o final, essa é a última imagem que eu coloquei de Harlem, porque quando eu saio do metrô, andando, o metrô ainda estava com as portas abertas, a porta seguinte, eu olho para a direita, eu noto que havia uma confraternização de um negro com um branco, certo? Sim. Eu não podia deixar de captá-la, então fotografei de imediato. Que beleza. E nós temos mais um... temos mais um minuto. No nosso caso, depois nós vamos ter que fazer um outro programa para dar continuidade. Ficamos esse... Mas tem mais uma imagem? Pode soltar mais uma imagem. Mais uma imagem. Eu separei... Bom, aí seria o Bom Retiro, que acho que nós podíamos fazer um outro programa, porque também tem um acervo muito grande. Entendeu? Então aí vai ficar assim, aí vai ficar no gostinho do quero ver essa continuidade. Entendeu? Vou fazer. Vamos fazer dois tranquilamente. Então, assim, neste momento nós paramos, inclusive foi muito interessante, agradeço a você nos dar essa aula de fotografia, porque Papo Café Fotografia é isso mesmo, é aula, todos aprendemos com isso, entendeu? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui, mas na semana que vem a gente volta com a parte 2 do Papo Café Fotografia com o Rubens Gelman. Então, deguste essa arte. Ficamos por aqui hoje.